Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora enfermeira Kátia que realize a leitura do versículo da Bíblia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Amém. Regimentalmente, convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 1/12 de 2025. Comunicado técnico número 1559 da CASAN, em resposta ao requerimento número 493 de 2025, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 24 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 445 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 36 de 2025 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 493 de 2025, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 37 de 25 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 383 de 25, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 37 de 25 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em resposta ao requerimento número 447 de 25, de autoria do vereador Edmilson Verca.
Ofício número 114/2025 do Departamento Municipal de Trânsito de Canoinhas em resposta à indicação número 399/2025 de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 204/2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 503/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 344/2025 do Gabinete da Prefeita em resposta ao requerimento número 485/2025 de autoria da vereadora Rosi Cristani. Ofício número 345/2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 504/2025, de autoria do vereador André Fenick. Ofícios número 332, 348, 349, 350, 351 e 352/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 132/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalharem durante o período do ponto facultativo e recesso de final de ano e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 133/25, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Elian Indústria Têxtil Limitada, através de pagamento de subvenção econômica na forma de aluguel de imóvel e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 136/25, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e outras drogas e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 135/25, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 134/25, que autoriza a firmar termo de fomento, a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, APOCA, e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 137/2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 130/2025, que denomina via pública de estrada das Hortênsias, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ordem do dia, primeira votação, substitutivo ao projeto de lei ordinário número 102/25, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício 2026. Segunda votação, projeto de lei ordinário número 93/25, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Substitutivo do projeto de lei ordinário número 118/25, que dispõe sobre a oferta de orientação às mães ou responsáveis de recém-nascidos e lactantes sobre tapotagem e reanimação cardiorrespiratória no momento da alta hospitalar e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 125 de 2025, que denomina via pública como Rua Cláudio Fujita. Projeto de resolução número 09/25, que concede o título de cidadão benemérito a Rosmário dos Santos Veiga. Indicações. Indicação número 403, de autoria da vereadora Cátia Liscovski, que solicita a senhora Juliana Macel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de planejamento, a realização e manutenção dos abrigos de passageiros localizados no alto do frigorífico. Indicação número 404, de autoria do edil André Fênix, solicita a senhora Juliana Macel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a retirada do material acumulado na rua Antônio Moreski, o qual acabou formando, na prática, uma espécie de rotatória. Indicação número 405, de autoria da vereadora Rosi Cristani, solicita a senhora Juliana Macel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de reparos e a colocação de material na rua Sérgio Gaspo, no bairro Água Verde, nas proximidades da Ervateira Baldo. Indicação número 406, de autoria da vereadora Rosi Cristani, que solicita a senhora Juliana Macel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a verificação das bocas de lobo na rua Gustavo Brandes, número 333, bem com a necessidade de construção de 2 novos pontos de captação de águas pluviais nas proximidades desse endereço. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Ivan Kraus. Com a palavra.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, população que nos assiste pessoalmente e pelas nossas redes sociais. Presidente, só para comentar rapidamente ali do projeto de lei 130/2025, da importância da denominação da Estrada das Hortênsias, né? Lá é a proximidade do sítio Esmeralda e toda aquela região ali que turisticamente tem se desenvolvido bem e que certamente trará bons méritos para a nossa cidade. E fora solicitado por empresários da região, especialmente o seu Nelson Tokarski ali, que fez essa solicitação para mim, no intuito de nós podermos colocar no mapa, principalmente nos mapas digitais, facilitando então o ingresso dos nossos turistas à cidade e facilitando também o rendimento da economia local como um todo, né? Seria isso, presidente. Mais algum inscrito? Vereador André Flenick. Com a palavra. Senhor presidente, uma boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Quero dar uma boa noite especial ao público que nos acompanha pelas redes sociais. E também, hoje, que nos acompanha aqui presencialmente, a minha amiga e também uma das minhas referências políticas, a Norma Pereira. Seja bem-vindo novamente a essa casa, muitas vezes dois mandatos como vereadora, né, Norma? Então, fazendo um excelente trabalho à frente da Câmara de Vereadores e agora continua fazendo um trabalho pela sociedade de uma forma voluntária como presidente e gestora do nosso Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Sobre a minha indicação, tem uma simples, porque acredito que seja tranquilo de resolver, mas a gente sabe que às vezes que aquilo que nos parece tranquilo pode ser complexo. O pessoal que está na Secretaria de Obras, que também está aqui presente, sabe, né? Que é ali na Rua Antônio Moreschi, né? Foram colocados alguns materiais e está gerando risco. E não tem sinalização nenhuma, pode acontecer algum acidente. Então, antes de que aconteça alguma coisa, por algum equívoco, é melhor já resolver a situação. Eu queria comentar aqui, aproveitando um momento pequeno expediente, sobre a resposta que eu tive de alguns requerimentos. A gente soube o caso complexo que tivemos lá no Rio São Lourenço. Na outra semana eu trouxe aqui uma situação parecida no nosso município, no Rio Piedade, e foram mandados requerimentos para diversos órgãos. A Polícia Ambiental, que eu já conversei lá com o comandante, Tenente Borão, ele informou que vai ser feita uma vistoria para ver se tem algum local que está depositando dejetos no rio, na proximidade, né, de onde está acontecendo aquele problema no Piedade. E também tivemos a resposta da Secretaria do Meio Ambiente, informando que o órgão correto, né, eles não têm o equipamento, porém solicitaram a Casan. E a Casan nos informou aqui, de uma forma formal, que ela estará fazendo a análise, ela só pode fazer por questão legal do Rio Canoinhas. E a princípio, dentro da legislação, dentro de todos os limites ambientais, o Rio Canoinhas está dentro dos padrões, então está muito bem alimentado. Só que esse é um outro rio que ele acaba não caindo, né, não desembocando no Rio Canoinhas, ele vai direto lá para o Rio Negro. Então, talvez vamos ter que buscar algum outro órgão para não ferir nenhuma atribuição legal. Um outro requerimento que eu tive uma indicação é um tema que, eu digo, existem algumas polêmicas que são feitas que são necessárias, outras que a gente pode conseguir reverter numa situação de uma boa conversa. É sobre as flores na Rubens Ribeiro. Nossa cidade precisa de flores, eu sou um defensor de flores, sou totalmente contra colocar cimento, como algumas solicitações tiveram ali, porque em tese se torna mais econômico, porém nós temos a permeabilidade de água, né, para entrar no solo. E foi sugerido aqui por mim colocar uma planta que não morra toda vez, uma planta perene, né, que tem uma... E uma sugestão foi a lavanda, que foi colocado ali até pelo Rogério nesse retorno. E também ele solicita, para quem tem o conhecimento do nosso clima, da nossa vegetação, sugestões de flores que tenham essa característica de alta durabilidade, mas que dêem uma estética bonita para o nosso município, que eu concordo. Na época, eu fui criticado, só um adendo, né, por defender a retirada das árvores lá, e na época muita gente me criticou, porém a estatística está aí. Desde que foram retiradas aquelas árvores, o número de acidentes decaiu muito. Então houve uma polêmica, fui xingado em redes sociais, mas estou de consciência tranquila porque o resultado apareceu. Mas agora a gente tem que dar um outro encaminhamento com plantas ali que não gerem custos adicionais ao município. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra.
Solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 132 de 2025 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalharem durante o período de ponto facultativo e recesso de final de ano e da outras providências. Projeto de lei número 133 de 2025 que autoriza o chefe de Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Elian Indústria Têxtil Limitada, através do pagamento de subvenção econômica na forma de aluguel de imóvel e da outras providências. Projeto de lei número 134 de 2025 que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas, a APOCA, e adota outras providências. Projeto de lei número 135 de 2025 que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas e adota outras providências. Projeto de lei número 136 de 2025 que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e das Outras Drogas, ARAD, e adota outras providências. E projeto de lei número 137 de 2025 que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e adota outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei, respectivamente 132, 133, 134, 135, 136 e 137 de 2025. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 93 de 2025, com emenda, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 93 de 2025. Coloca em segunda discussão e votação substitutiva ao projeto de lei 118 de 2025, que dispõe sobre a oferta de orientação às mães ou responsáveis de recém-nascidos e lactantes sobre a tapotagem e reanimação cardiorrespiratória, RCP, no momento da alta hospitalar e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Então, só complementando ao público, Norma Pereira, esse envolve diretamente o Hospital Santa Cruz. Foi debatido aqui, foram inseridas algumas emendas, mas a proposta houve o nascimento de uma nova criança. Claro que a vereadora Kátia citou o pré-natal, mas a ideia é dar treinamento para as mães e pais de recém-nascidos, que no momento do nascimento, antes deles receberem a alta, eles saibam como fazer alguns procedimentos básicos de desobstrução das vias aéreas, o desengasgamento, a manobra de tapotagem e também, em últimos casos, a reanimação cardiorrespiratória. São procedimentos simples, mas com uma qualificação básica que pode ser fornecida pelos enfermeiros, equipe de enfermagem do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, ou até mesmo no projeto também fala uma possibilidade de parceria com o Corpo de Bombeiros e até o hospital ministrar esse treinamento. Com certeza, um treinamento rápido de poucos minutos pode salvar muitas vidas. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei 118 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 125 de 2025, que denomina a via pública como Cláudio Toshiji Fujita. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar ao público que nos assiste pelas redes sociais e também os que se fazem presencialmente no dia de hoje. Quero aqui cumprimentar também a ex-vereadora Norma e os amigos que se fazem presente, o seu Roberto e o seu Clóvis, e o meu amigo Matsu, doutor Matsu, né, sua esposa Elisângela, suas filhas, e dizer no dia de hoje, agradecer a todos os vereadores, as senhoras vereadoras, né, que já foi aprovado em primeira votação. Então, esse projeto de lei, que vai virar lei agora, né, que fica denominado, então, a Rua Cláudio Toshi Fujita, via pública localizada no bairro Alta Tijuca, que tem início ao lado ímpar da Rua Agrimensor Genival Estácio Batista, seguindo em direção perpendicular à Rua Ernesto Noemberg, a qual intercepta e tem seu término em formação circular de retorno à direita, com exceção aproximada ali de 230 metros. Então, esse projeto de lei ele já foi aprovado, já entrou nessa casa no dia 12 de novembro de 2025, em primeira votação. Agradeço a todos os senhores vereadores, a nossa Comissão de Justiça e Redação, né? E eu quero ler aqui, senhor presidente, né, a biografia do seu Cláudio Toshi Fujita, saudoso seu Cláudio Fujita. Então, seu Cláudio, nascido em 11 de maio de 1955, na cidade de Adamantina, São Paulo. Cláudio era filho de Itoshi Fujita e Turuko Sato Fujita. Desde cedo revelou uma postura comprometida com o trabalho e o bem-estar coletivo. Em 1977, estabeleceu-se aqui em Canoinhas, onde iniciou sua trajetória profissional na extinta Cooperativa Agrícola de Cotia, contribuindo para o desenvolvimento da região. Foi egresso da primeira turma do curso de administração da extinta FUNPLOC, o que demonstra seu desejo constante de aprimoramento e seu desenvolvimento com a educação e o progresso aqui de Canoinhas. Em 1994, durante uma temporada de trabalho no Japão, foi chamado para ajudar a fundar a Sociedade Cooperativa União Agrícola Canoinhas, Agrozen, instituição da qual fez parte até seu falecimento. Cláudio partiu em 11 de abril de 2021, vítima da Covid-19, deixando não apenas uma trajetória profissional admirável, mas também um legado de afeto, responsabilidade e inspiração. Seu exemplo permanece vivo por meio dos 4 filhos que o amo e o honro. Cláudia Akimi Fujita, Cirilo Matsu Fujita, Mayumi Vitória Fernandes Fujita Rocha e Érica Naomi Fujita. Aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, Cláudio será sempre lembrado como um homem íntegro, visionário e generoso, uma referência de dignidade e serviço. Sua ausência é sentida, mas a sua memória continuará iluminando os caminhos de todos que cruzaram com sua história. Em memória de Cláudio Toshi Fujita, um homem cuja jornada foi marcada pela integridade, dedicação e espírito comunitário. Canoinhas, 12 de novembro e hoje 1º de dezembro de 2025, fica aqui então a homenagem da Câmara de Vereadores de Canoinhas, né, de todos nós os vereadores, e então a gente aqui agradece a presença, né, do Dr. Matsu, Elisângela, suas famílias, né, e fica aí essa nossa pequena homenagem então ao seu pai, né, que foi o seu Cláudio Fujita. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, funcionários da Câmara. Convido a família a permanecer até o final da sessão, porque por uma questão de, se precisarem, quiserem, né, e têm o direito de fazer uma foto com o projeto de lei, nós já pedimos escusas, porque o nosso processo agora é digital, então, na realidade, o que a gente recebe aqui, né, em mesa é somente uma espécie de um resuminho aqui, né, todo o processo ele caminha de forma digital, então alguns projetos de lei, como esses de origem do executivo, ainda vêm físicos, né? Então, vou só tirar daqui da ordem para fazer uma breve demonstração. Então, vem de forma física. Só que os nossos internos, agora todos 100% são digitais. Isso dá mais agilidade, dá mais transparência, já que o processo já digital
abre uma margem muito maior para transparência e também economicidade. Então, isso é questões básicas de gestão, mas mesmo assim a gente pede para vocês permanecerem, daí a gente faz uma foto com todos os vereadores. Senhor presidente, Vereador? já foi solicitado a assessoria da casa, vai ser entregue daí no final, né, com a sua permissão, né, a cópia do projeto de lei daí. Então, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei, Resolução 09, que concede o título de cidadão benemérito a Rosmário dos Santos Veiga. Está em discussão. Então, não há o que discutir, né? Seu Rosmário é um ser humano fantástico, e avisar para a população canoinhense que dia 17 de dezembro todos esses títulos serão entregues aqui numa sessão solene na Câmara de Vereadores. Então, estão todos convidados. Eu creio que vai ser uma noite muito bonita, e esse reconhecimento, que eu sempre sou favorável a gente reconhecer as pessoas em vida, eu tenho certeza que fará muita diferença. Eu sei que o seu Rosmário nunca pensou em reconhecimento quando ele fez o seu trabalho, mas é nossa obrigação reconhecer o trabalho dele. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 09 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 102 de 2025 com emenda, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2025. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei 102 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 132 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o abono aos servidores da Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalharem durante o período do ponto facultativo e recesso final de ano e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 132 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 133 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa Elian Indústria Têxtil Limitada, através de pagamento de subvenção econômica na forma de aluguel de imóvel e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 133 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 134, que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, Apoca, e adota outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 134 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 133 de 2025, que autoriza a firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas e adota outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador. Eu pediria que somente para conforme transparência, aliás, para os que estão nos acompanhando, todas as leis que são citadas aqui, vocês podem acompanhar pelo site ali da Câmara de Vereadores, né? Nós temos a pauta do dia. Mas se você puder falar aos vereadores e ao público presente, quais os valores que vão ser repassados para cada uma das entidades citadas nos projetos de lei, era o que continha, senhor presidente. Então, do projeto 134, que se refere à APOCA, são 120 mil. Da Rede Feminina de Combate ao Câncer, também 120 mil. Daí os demais, durante a votação, eu vou citando, vou só colocar aqueles que ficaram retroativos. Continua em discussão
Lembrando mais uma vez, vereador, que todos esses planos de trabalho, eles foram acordados mediante uma reunião e convocação de todas as entidades. Então, as entidades elas participaram de uma reunião no início do ano, junto ao executivo, e essas que demonstraram interesse mediante as regras de repasse e também mediante a documentação e coerência de alguns documentos, estão autorizados, né, e se demonstrarem interesse, estão autorizados a esse repasse. Mais uma vez, lembrando, cada plano de trabalho desses vai ser apresentado e, mediante ao plano de trabalho, esse repasse será feito. Sempre gosto de frisar, vereador, que o dinheiro, quando ele é investido no terceiro setor, ele tem uma economicidade muito grande, porque grande parte dos trabalhadores de todas essas entidades são voluntários e, querendo ou não, você consegue atingir um valor mais baixo pelo mesmo serviço se ele fosse prestado pelo executivo municipal ou até pela iniciativa privada. Então, esses valores de até, né, significa que dentro do plano de trabalho ele pode ser alterado, né? Então, o que nós estamos autorizando é o repasse de até, né, no caso. Não é algo fixo. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 135 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 136, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Recuperação e Prevenção do Alcoolismo e Outras Drogas, ARAD, adota e dá outras providências, no valor de até R$10 mil. Está em discussão, sendo que para a ARAD a prestação do serviço vai ser sobre realização de campanhas e palestras de prevenção. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 137 de 2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas. A PAI adota e dá outras providências. Está em discussão. O valor do repasse será de até 120 mil. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a nova diretoria empossada da PAI. Eu sei que é um trabalho magnífico, um voluntariado que faz a diferença na vida das pessoas e o governo realmente olha com bons olhos para isso. Que bom que nós aqui, o governo, olha com bons olhos para a PAI, já que o governo federal, semana passada, discutimos que pretende fazer um desmanche em toda essa rede que já foi criada, infelizmente. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 137 de 2025. Aproveitando a ordem do dia, justifica a ausência da vereadora Tati Carvalho em razão de falecimento de familiar. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verga, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 512 de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, ao senhor Sandro Natalino Demetrio, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, e também à senhora Karen Ador, diretor do Hospital Santa Cruz, solicitando as seguintes informações referentes ao contrato de prestação de serviço de urologia. Primeiro, qual o valor total do contrato de urologia atualmente vigente? Segundo, relação completa dos profissionais que compõem o quadro de sobreaviso de especialidade de urologia. Terceiro, quantidade de pacientes que tiveram atendimento negado ou não realizado pelo serviço de sobreaviso de urologia. Quarto, cópia de todas as notificações expedidas em relação ao serviço de urologia. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, Norma Pereira, que nos honra com a sua presença hoje, demais pessoas que nos acompanham presencialmente, que honra ver essa casa cheia hoje, né? E todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os funcionários da casa que tramitam para que essa sessão aconteça de forma muito organizada.
Esse requerimento, ele se faz, e hoje, coincidentemente, na sua presença, Norma, em relação aos serviços de urologia, algumas reclamações, e inclusive com assim, respostas e retornos muito ríspidos por parte de determinado profissional. E, então, como já houve notificação, eu gostaria de estar mais a par, né, e solicitar esses documentos para que a gente possa estar acompanhando. Seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 513 de 2025, da autoria da vereadora Cátia Luscovos, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Carlos Chiudini, secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, e a senhora Célis Regina de Matos, presidente da SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola Santa Catarina, solicitando a implantação de um sistema de prevenção e mitigação de danos causados por granizo na região do Planalto Norte de Santa Catarina. Com especial atenção ao município de Canoinhas, Planalto Norte de Santa Catarina, considerando que o Planalto Norte possui base econômica fortemente sustentada pela agricultura, com destaque para culturas como fumo, milho, feijão, soja e demais produções familiares. Considerando que o município de Canoinhas figura entre os maiores produtores de fumo do estado de Santa Catarina, possuindo extensa rede de agricultores familiares que dependem diretamente da safra para a sua subsistência e renda anual, e também considerando que os eventos recentes de granizo têm causado severo prejuízo às lavouras do Planalto Norte, atingindo de forma significativa a produção de fumo e demais culturas, resultando em perdas econômicas, endividamento e comprometimento da capacidade produtiva dos agricultores. Considerando que a instalação de sistemas antigranizo, como redes de proteção, programas de indução e mitigação atmosférica ou projetos regionais de cobertura agrícola, representa medida preventiva eficaz, amplamente adotada em regiões agrícolas vulneráveis e também essencial para garantir a segurança produtiva. Diante do exposto, solicita-se que sejam adotadas as providências necessárias para avaliação, implementação e disponibilização do sistema antigranizo no Planalto Norte, considerando a urgência decorrente dos danos recentes e a importância e estratégia da agricultura local para a economia regional e estadual. Está em discussão? Senhor presidente, Vereadora autora. nós já discutimos aqui nessa casa e amplamente, acho que quase todas as sessões nós falamos da importância da agricultura, né, na economia do nosso município. Recentemente discutiu-se também sobre a questão da importância do fumo, né, o tabaco tem sido objeto de discussão, principalmente por questão de proximidade da COP, e também discutimos por questão do granizo, que foi, né, uma das questões naturais que mais fortemente atingiu o nosso município recentemente. Estudando um pouquinho sobre isso, o estado de Santa Catarina ele já tem em algumas regiões, como o Alto Vale do Rio do Peixe, né, a região de Cebola também, algumas medidas que trabalham com antigranizo, né? Algumas estratégias elas são adotadas como uns canhões antigranizos, né? Semeação de nuvens que podem ser utilizadas pela Defesa Civil, juntamente, e até gostaria, André, de solicitar que esse ofício também fosse encaminhado para a Defesa Civil estadual nesse contexto. E eles têm utilizado com grande sucesso essas técnicas, né? Então, por isso, como se trata de uma estratégia de um alto custo, a solicitação feita para o governo do estado. Então, gostaria também de convidar o vereador André, que foi uma das pessoas que também já falou sobre essas estratégias aqui nessa casa, para estar acompanhando também esse requerimento, e se os demais colegas se sentirem à vontade da mesma maneira, convido-os para assinar junto. Continua a discussão? Senhor presidente? Sim. Agradeço a vereadora Cátia pela lembrança, né? Nós debatemos esse assunto. É uma tecnologia que pode parecer caro a um primeiro momento, mas a gente sabe que é um investimento de longo prazo e os retornos são evidentes. Você garantindo uma segurança para o produtor preservar melhor sua produção, como no caso da agricultura fumageira, nós vamos garantir uma circulação melhor da nossa economia e no longo prazo esse investimento que pode parecer alto, com certeza vai ter um retorno. Então nós, como sendo uma região de referência na produção de fumo, e nessa época é uma das culturas que mais sofre, né, assim como todas as outras, né, mas é uma região que sofre muito, né, com essas perdas.
Então é fundamental esse olhar do governo do estado para a nossa região, lembrando até das questões históricas e tanto que o governo do estado nos retirou, então ele tem a obrigação moral de nos dar esse retorno, assim como, bem citado, né, pela vereadora, pediria para citar a Defesa Civil, porque existem recursos do próprio Fundo Nacional de Defesa Civil, Fundo Estadual. André, até se puder adicionar, citar a Defesa Civil Estadual e, se possível, o Fundo Nacional de Defesa Civil, que daí eles têm toda a cadeia, né? E onde está mais o recurso hoje é no sistema a nível nacional, né? O estadual tem uma parte, o municipal tem, mas o nível nacional tem uma quantidade de recursos muito maior à disponibilidade. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, enaltecendo as palavras da vereadora Kátia, eu solicito então que não só permita que eu assine junto, mas eu conclamo que a casa inteira, por essa é uma matéria que a gente já debateu tanto e já demonstramos tanto a importância da cultura do fumo para a nossa região, os números e tudo que representa para a nossa economia, né? Eu acredito que é interessante que todos, assim, demonstrando a força dessa casa, façamos conjuntamente. Então, se a vereadora permitir, eu queria que assim fosse. Seria isso, presidente. Eu continuo em discussão? Senhor presidente. Sim. Boa noite, caros colegas, demais pessoas que nos acompanham nas redes sociais, especial a Norma, os secretários aqui presentes e os nossos visitantes, né? Então, faço das minhas palavras as mesmas palavras dos meus colegas, né? Quero parabenizar a Kátia por esse requerimento, sendo que nós somos uma região essencialmente agrícola, né? Então, esse requerimento ele vem ao encontro com a nossa realidade. Então, gostaria de assinar junto, né? E parabenizar a colega vereadora. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, cumprimentando também a vereadora Kátia Luscoves e os demais vereadores, também gostaria de assinar junto e dizer, né, que a gente tem debatido, né, reforçando, né, a vereadora Kátia, sempre nós trabalhando aqui em defesa, né, dos nossos agricultores, produtores, principalmente aí dos eventos de tabaco, né, que nós teve as audiências públicas, tivemos presente a COP também, né, onde nós se manifestamos sempre favorável em defesa do produtor. Eu vi agora, semana passada, presidente, uma entrevista do governador Jorginho Melo falando sobre isso. E achei bem interessante, porque com essas intempéries agora que está acontecendo, já existe tecnologia adequada e já está funcionando, né, em outros municípios do estado de Santa Catarina, que eu vi o governador falando, parece no sul do estado e no oeste, ali no Alto Vale Itajaí, uma vereadora citou. Eu tenho certeza que nós, o Planalto Norte, merecemos e com certeza vou assinar e vamos se empenhar junto de cobrar também do governo do estado, então, através do governador Jorginho Melo, que tenho certeza que também vai apoiar aqui o Planalto Norte. Então, era isso que tinha, senhor presidente. Continua em discussão. Vereadora Kátia, eu creio que por ser um termo de relevância geral, que toda agilidade possa assinar com a licença da senhora, e também peço licença, como já a redação de certa forma já foi feita, mas eu peço licença para que a mesa faça um ofício para a nossa Defesa Civil Municipal. Não vamos, nesse momento que a gente sabe que o trabalho é grande para fazer um relatório, mas que a gente possa fazer um cronograma de eventos. A gente sabe que a Defesa Civil agora está funcionando com um prontuário que, a hora que tem o evento, eles já fazem a abordagem e colocam, né, essas informações. Então, para emitir um cronograma de eventos, vamos citar, por exemplo, só no último mês, mais de 3 chuvas de granizo numa comunidade. Então, tudo isso está na base de dados dele, e a gente faz esse ofício, envia para a nossa Defesa Civil e anexa esse cronograma de eventos ao nosso requerimento, que já vai dar um embase para que as pessoas saibam que, apesar de serem eventos isolados, que eles causam realmente grande prejuízo. A vereadora citou o tabaco, por quê? Porque morfologicamente é uma leguminosa, então é a folha que gera o lucro, que gera a renda, então é a colheita da folha. Então a chuva de granizo ela tem uma tendência muito maior a afetar o tabaco.
Porém, as outras culturas também são afetadas. Então, tanto na questão de afetar a cultura, quanto as estruturas utilizadas para a cultura. Eu estava no Salto semana passada, saí aqui da sessão, inclusive fui até o Salto da Água Verde, porque tem muitas pessoas que eu conheço lá e quis fazer questão de olhar de perto. Teve pessoas que têm estufas de plantio de morangos e outras hortaliças, que a estrutura também foi afetada, então, para a gente ver a dimensão do que são esses eventos. E eu creio que, tendo esse cronograma ali junto, né, a gente faz aqui pela mesa mesmo, o ofício, e eu tenho certeza, por ser um prontuário eletrônico deles lá, que eles vão conseguir gerar esses dados rapidamente, mais rapidamente que um relatório em si, para a gente colocar como subsídio para esse pedido nosso aí. Realmente, o vereador Edmilson comentou, semana passada eu estive acompanhando todo o desenrolar dessa questão no meio oeste ali, até inclusive com a precificação de umas estações ali naquela área, girava em torno de 4,5 milhões a 6 milhões, porém a gente sabe que essas estações elas dependem diretamente pela área, né, que elas vão abranger, então a gente não pode pegar e colocar esses valores como absolutos aqui, que a gente vai estar contando uma inverdade. Porém, a gente sabe que são recursos elevados e nós precisamos de todo o apoio. Para o governo federal, eu creio que vai ser mais difícil a gente conseguir recursos. Quando eu visitei a Defesa Civil Estadual, eles comentaram que a estrutura que eles tinham lá era maior do que a do governo federal, para vocês terem uma ideia, a estrutura da nossa Defesa Civil Municipal, mas, porém, não custa também a gente pegar e passar o Pires aí, porque quem vai sair ganhando, no final de contas, é a nossa população. Continua em discussão. Não havendo mais que queira discutir, eu coloco em votação, mas por agora toda a agilidade, assinar o requerimento junto, o deferimento é automático. O requerimento número 514/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício às operadoras de telefonia Vivo, Claro, TIM, GGNet e Unifique, solicitando que adotem providências urgentes em relação à fiação que se encontra pendurada nos postes localizados na Rua Marechal Floriano, nas proximidades da Escola Sagrado Coração de Jesus. A situação representa risco à segurança de pedestres, estudantes e motoristas, além de causar poluição visual e possíveis danos à infraestrutura pública. Diante disso, solicita-se que as operadoras realizem vistoria e promovam a regularização imediata da rede. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento vai de encontro de outros já realizados e até um projeto sendo desenvolvido pelo vereador André, no intuito de regulamentarmos essa situação em Canoinhas, né? Um bom exemplo seria a questão de adotar por cores, como tem alguns municípios, exemplo Blumenau, né? Que tem alguma coisa nesse sentido, ou com nominatas, isto porque ocorre que muitas, quando das substituições, simplesmente cortam e ficam pendurados aqueles fios, né? E ali na proximidade do Colégio Sagrado Coração de Jesus, houve a substituição de alguns postes e esses fios ficaram à altura de um pouco mais de 1 metro de altura, e inclusive sobre a pista de rolagem. Então, além do evidente risco, com algum motociclista venha se acidentar ou alguma criança ali se pendurar e se machucar, é também uma questão estética da nossa cidade, que eles estão contribuindo pelo não embelezamento da cidade. Então, tem que cobrar deles não só de telefonia, mas também da rede de internet, né? Que alguns são deles, esses fios, né? Seria isso, presidente. Continua em discussão. Então, vereador, de fundamental importância que a gente, nessa Casa de Leis, discuta esse assunto, já que dentro do plano de postura municipal, a gente pode, de certa forma, modificar algumas regras, principalmente nessa questão, né, de ocupação de espaços públicos. A gente sabe muito bem que o poste ele pertence à Celesc, né? Então o locatário é a Celesc, mas nada impede que o município possa ditar as regras de ocupação, já que o poste está no passeio, ele está numa área pública de domínio do município de Canoinhas, né? Então não existe, de certa forma, de alguma maneira, a isenção da responsabilidade. A gente consegue realmente fazer essa legislação em cima do que o município tem de poder. Porém, vereador
a gente já cita aqui que essa legislação ainda ela não foi, de certa forma, elaborada. E nós convidamos também, vereador, a gente sempre fala sobre os requerimentos, mas convidamos também que as empresas, se quiserem nos procurar os vereadores para dar sugestões. Então, o vereador André é da área, então a gente sabe que ele tem muito conhecimento, né, e eles estão diariamente em campo, então eles também devem ter algumas sugestões, tem algumas coisas que eles também podem nos ajudar, até eu creio que o mandato se encerra agora, esse final de ano, mas nós temos um novo presidente aqui ao meu lado, essa Casa de Leis está aberta para a gente fazer uma audiência pública, convocar todas as prestadoras de serviço e nós chegarmos num consenso. Eu creio que hoje a circulação de prestadoras de serviços é muito grande, então há 5, 6 anos atrás, nós tínhamos 2, 3 empresas que faziam esse serviço de internet banda larga. Hoje eu já não consigo precisar. Fora aquelas que vieram, prestaram serviço, deixaram e ficou lá o cabo de herança. Como é o exemplo da Oi, que em vários lugares está esses cabos dependurados ali e não se sabe o que fazer. Realmente, vereador, a altura da transpassagem da via é 4,35 a 4,50, né, a altura mínima, né, então tudo que tiver abaixo disso não é de responsabilidade do transeunte. Então, se o cabo tiver abaixo disso, você passou com o veículo que dentro do Imetro, né, que o caminhão ele é aferido pelo Imetro, que a altura tiver aferida pelo Imetro, tiver abaixo disso a fiação, não é responsabilidade do condutor. Já deixo isso aqui bem claro, dentro da legislação que a gente tem, seria isso. Então, todo caminhão, no início de ano, tem que fazer a aferição do Imetro, né, para ter o ANTT. Então, se tiver a altura correta, não cabe ao dono do veículo ser responsabilizado pelo dano direto e até pelo dano indireto, né? Então, para ver a importância de nós poder realmente ditar regras assim. E, mais uma vez, dizer que nós estamos abertos ao diálogo. Nossa casa pretende fazer uma audiência pública aqui e chegarmos num consenso. Eu creio que, se todo mundo der a mão, trabalhar direito, quem tem a ganhar realmente é o consumidor final. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 515 de 2025, da autoria da vereadora Cátia Oliscoves, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc de Mafra, solicitando que seja realizada uma avaliação e execução dos serviços de limpeza, roçada e o corta vegetal que está tomando os postos de energia elétrica na rua Francisco Bueno de Siqueira. A vegetação excessiva tem causado dificuldades de acesso, risco de danos à rede elétrica e insegurança para os moradores, sendo necessária a intervenção da equipe responsável para garantir a adequada manutenção e segurança da infraestrutura. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Vereadora Cátia Oliscoves. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, novamente gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar a todos. Gostaria de aproveitar a sessão desse dia e lembrar que hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? E lembrar de que todos nós, profissionais de saúde, temos a obrigação de falar sobre isso, né? De trazer a público as estratégias que temos enquanto política pública de saúde. Então, nas unidades básicas de saúde existem métodos de prevenção, né? Ou seja, de testes para identificação precoce. Quem testa, trata, e quem trata não transmite. Então, essa é a campanha desse ano. Então, nós precisamos estar falando sobre isso, levando a conhecimento da população. Então, gostaria de conclamar a todos que, durante esse mês de dezembro, passassem na unidade de saúde mais perto da sua casa e fizessem os testes rápidos. Nós temos testes disponíveis para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. É uma picadinha no dedo, é bem rapidinho, sai uma gotinha de sangue e esse teste fica pronto em 15 minutos. Isso pode transformar a vida e também prevenir a transmissão de doenças. Muito obrigada.
Mais algum inscrito? Vereador Ivan Kraus. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, inicialmente agora cumprimentando a Norma, o Matsu, Dudu VPS, que o secretário Oswaldo e o Galote, que sempre presente aqui na nossa casa, né? Cumprimento a todos os demais que nos assistem. Senhor presidente, hoje à tarde, às 1h30 da tarde, estive presente na reunião do CONDEMA, uma reunião muito importante que levou em consideração as áreas edificáveis do nosso município. E eu gostaria de enaltecer e também já parabenizá-los com a preocupação do estudo que está sendo desenvolvido e com tudo que estão discutindo em razão da diminuição de áreas de APP, principalmente na nossa área já consolidada aqui na cidade, porque sabemos que a regra da legislação ela implica em até 30 metros de aplicação. E isso na área inundável que tivemos agora, histórico, nos últimos 10 anos aí na nossa cidade, implicaria um enorme prejuízo econômico para o nosso município. Mesmo tendo uma preocupação especial ambiental ao Conselho do Desenvolvimento do Meio Ambiente, ele também está muito antenado, muito ligado a essa responsabilidade social e econômica. Então já fica a minha deferência aqui a todos os diversos representantes da nossa sociedade, do nosso governo presente, capitaneados aí pelo Gerson, que está fazendo um trabalho bem bacana. E agora, nos próximos tempos aqui, nos próximos meses, mais ou menos, vai sair o estudo já com as áreas e com os seus programas de metragem que vão inicialmente serem aplicados. Então já fica aí o agradecimento e o elogio a esse trabalho sendo desenvolvido pelo CONDEMA. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 2 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.